Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 7. Aleluia! Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amanhã chegam as cadeiras da gente. Deus quiser. O homem entrou em contato conosco na sexta-feira, dizendo que nessa segunda, pela manhã, pelas 9 da manhã, estariam chegando aqui as cadeiras e pediu, que tivesse pessoas aqui para ajudar a descarregar. Eu já falei ali com o irmão Francisco ia me ajudar aí, estaremos aqui. Se alguém mais quiser chegar por aqui, irmão, pode chegar. Fique à vontade, viu? Então amanhã, às 9 da manhã, mais ou menos, o caminhão baú está aí pela fora. São apenas 90 cadeiras, irmãos? Mas, se tiver 90 pessoas aqui, pastor, eu queria botar só uma cadeira para dentro. Amém, irmão, faz a tua força aí que dá certo. Vamos lá, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 25. E aí, quando você encontrar, você dá um glória a Deus. Aleluia. Essa água tá boa? É potável? Quarta-feira, os irmãos estavam com raiva de mim. Me deixaram aqui com a língua mais seca que a língua de papagaio, E eu estava descendo a lapada nos crentes falsos aqui na quarta-feira, porque a mensagem era sobre o falso, Uma advertência. E Pedro, escrevendo a carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, que a gente estudou aqui na quarta-feira passada, Pedro indignado com os falsos mestres e com aqueles falsos crentes que estavam seguindo os falsos mestres, na sua prática. E aí eu descendo a lenha aqui, porque Pedro também desce a lenha, irmãos? Não é uma mensagem muito agradável de se ouvir. E os irmãos deixaram, foi eu aqui com sede, irmão Ricardo. Pois é, você não estava aqui para ver? Aí terminou o culto, eu estava com minha língua aqui seca. Eu digo, Jesus, tem que pregar alguma coisa boa agora. Vamos lá, irmãos. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois
o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Vamos orar. Santo e bendito e eterno Deus, nós te louvamos, te damos graças, e como é bom, Senhor, podermos estar na tua casa, adorando o teu santo nome, bendizendo o teu santo nome. Esse momento tão especial, queremos agora, Senhor, ouvir a voz do teu Espírito Santo falar conosco. Queremos aquietar os nossos corações para ouvir o que o teu Espírito tem a dizer a cada um de nós. Portanto, Senhor, remove os impedimentos, te peço, em nome de Jesus, que nada, nem ninguém, Senhor Deus, possa ser empecilho naquilo que o Senhor tem a tratar individualmente com cada um aqui nesse lugar. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a tua palavra possa, de maneira eficaz, nos confrontar, nos corrigir e nos edificar, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Você observa que Paulo, ele escreve de uma maneira, assim, muito filosófica, bem difícil, às vezes, para algumas pessoas, eu diria para a grande maioria das pessoas, de compreender o que Paulo está tratando aqui. Eu diria que de uma forma bem simples, resumida, Paulo está só mostrando exatamente a necessidade da lei de Deus para nos trazer a consciência de como nós estamos distantes de Deus, estamos afastados de Deus, de quanto nós carecemos de Deus. E, ao mesmo tempo, Paulo vai responder alguns questionamentos que, certamente, ao sermos confrontados pela lei de Deus, esses questionamentos surgem aos nossos corações, e Paulo vai trazer também respostas a esses questionamentos. Para isso, ele usa, inclusive, a linguagem na primeira pessoa, ele está se referindo a ele mesmo, Paulo. Quando, por exemplo, Paulo diz no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Para você entender que Paulo vai desenrolar essa reflexão, e ele está colocando isso de uma forma pessoal. Então, Paulo aqui, de certa forma, ele coloca inclusive as suas próprias lutas. Às vezes a gente tende a pensar que algumas pessoas não têm lutas. E quando eu me refiro a lutas, e quando Paulo se refere a lutas, são lutas contra o pecado, contra as inclinações carnais, contra tentações, contra coisas que certamente vão contrárias à vontade de Deus. Coisas essas que nós conhecemos e coisas essas que às vezes nós nem sequer conhecemos. Mas ao tomarmos conhecimento dos mandamentos de Deus, automaticamente nós nos conhecemos, sabemos quem somos e o que está em nós e aquilo que nós carecemos. Então, Paulo, Paulo, controlado pelo pecado, fazia coisas que Paulo, controlado por Deus, não queria fazer. Um Paulo controlado, escravo do pecado, fazia coisas que o Paulo, controlado por Deus, cheio do Espírito Santo, não queria fazer.
Basicamente, eu diria que dávamos para reduzir ou resumir essa fala do apóstolo Paulo nesta frase. Mas voltemos ao versículo 7, que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Eu acho muito importante essa pergunta que Paulo faz para iniciar a sua reflexão, porque muitas pessoas usam o próprio apóstolo Paulo para levantar, eu vou dizer aqui, uma espécie de repulsa pela lei, em nome de um legalismo. Um monte de gente dizendo, não, isso é coisa da lei. E aí, já dá 2 pulos para trás, né? E eu acho muito interessante nós entendermos, exatamente a partir do próprio apóstolo Paulo, o que Paulo está realmente dizendo, e o que muitas pessoas por aí falam que realmente não é o que Paulo diz, com respeito à lei. Então ele começa a partir dessa pergunta: é a lei pecado? E ele responde numa afirmação que, enfim, não precisa de explicação. De modo nenhum. É a lei pecado? É a lei ruim? É a lei um atrapalho? A lei só faz atrapalhar a minha vida? A lei só faz embaraçar o meu relacionamento com Deus? Paulo diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O grande problema, muitas vezes, é que você não quer saber o que você é diante de Deus. E sabe quem é que vai dizer o que você é diante de Deus? É a lei. Você quer se achar bonzinho. Você quer se achar legal. Você quer se achar inocente. Você quer se achar sem culpa. Você quer se encher de autojustiça. E a lei vem dizer que você não presta. Então você não gosta da lei. Por isso, na ótica de algumas pessoas, a lei, ela tem esse amargo na boca de algumas pessoas, e as pessoas querem se desviar a todo custo da lei. Então Paulo diz, que diremos, pois? A lei, é a lei pecado? Imediatamente Paulo diz, de modo nenhum. E ele explica por quê. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Deixa eu dizer o que Paulo não disse. Paulo não disse que, se não fosse a lei, ele não teria cometido o pecado. Ele não disse isso. Em outras palavras, num linguajar bem simples, porque Paulo está dizendo, eu não saberia que era um pecador se a lei não me dissesse. Eu nunca ia saber que era um pecador se a lei não me mostrasse isso. Então Paulo responde, é a lei pecado? De modo nenhum. A lei lhe mostrou e mostra a cada um de nós exatamente o que o pecado é. O que é pecado e o que o pecado é. Por exemplo, Paulo diz, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça. Paulo coloca aqui, por exemplo, né? Pois não teria eu conhecido a cobiça, ainda estou no versículo 7, não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Pois a lei diz, não cobiçarás. Paulo nunca, jamais, ele diz, jamais saberia o que é cobiça, jamais saberia quando eu estivesse transgredindo a lei do Senhor neste aspecto do mandamento de Deus, se não fosse o mandamento de Deus. E o fato de eu não conhecer não quer dizer que eu não estava fazendo o que era errado. Porém, como corrigir o que está errado se eu não souber que está errado? Então a lei, ela vai definir o pecado, ela vai revelar o pecado. O pecado sem lei, como diz o apóstolo Paulo,
carece de vida, é como se o pecado estivesse morto. Mas é um engano, calma aí. A lei, de certa forma, vai trazer vida ao pecado, no sentido de que vai mostrar, vai fazer com que ele diga, eu estou aqui, o pecado. É a lei que vai realmente trazer vida ao pecado. Versículo 8, só adiantando daqui a pouco a gente fala mais. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Se não fosse a lei, o pecado estava morto. Ninguém sabia que era pecado. Não no sentido de que ele não estivesse acontecendo, ele estaria acontecendo. As pessoas estariam cometendo seus pecados do mesmo jeito. Mas a lei vem e dá vida ao pecado no sentido, não é trazer existência, é no sentido de mostrar, está aqui. Veja, ele está vivo. Perceba. Eis o pecado. É o que a lei faz. É a importância da lei. A lei define o pecado. Até que a lei defina o pecado, ou algo como pecado, o homem não pode saber que é pecado. Se a lei de Deus não disser que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que aquilo é algo que desagrada a Deus, que aquilo é uma transgressão, nós não o saberemos, nunca, jamais o saberemos por nossa própria conta. Podemos fazer certas analogias, tipo, quem aqui já jogou basquete? Vocês conhecem todas as regras? E aí tem um sujeito que não conhece, mas vai jogar basquete, ele bate a bola no chão com as duas mãos. Não pode. Como é que você sabe que não pode? Você só vai deixar de bater uma bola no chão com as duas mãos, quando você conhecer a regra. Senão, você continua batendo e acha legal, bum, 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 com as duas mãos. Você sabe que ao pegar a bola de basquete com as duas mãos, você só pode mover um dos pés, o outro tem que vou ficar bem aqui para todos verem, né? Dando aqui, ó, o toquezinho de basquete, tá? O outro pé, ele não pode sair do chão. Se ele sair, a regra diz que você andou. E aí você tem que entregar a bola para a equipe adversária. Perdeu. E aí você lança a bola de uma certa distância. Aqueles pontos vão valer 2. Mas se for um lance livre, só vale 1. Mas por quê? Porque a regra diz. Mas se tiver uma outra distância, pode valer até 3. Mas como assim? Não caiu no mesmo lugar? A bola passou pelo mesmo arco? Mas é o que a regra diz. E você só vai saber o correto, só vai fazer o correto se você conhecer a regra, a lei do jogo. Senão você pode até brincar e se divertir. Mas isso não quer dizer que você está fazendo certo. E nem quer dizer que o erro está ausente. Nesse versículo 8, o apóstolo conta exatamente como o pecado considerou o mandamento para exatamente despertar nele aquilo que era proibido, quando ele fala que despertou em mim toda sorte de concupiscência. Ele começou a perceber, rapaz, estou percebendo que eu tenho essas inclinações aqui, eu não sabia. Por exemplo, os cabos antes de Cristo, né? Os homens aí antes de Cristo, namorador, eram ali, quanto mais namorava, melhor, né? Ficava com a irmã aqui, ficava com a irmã não, né? Mulherada na rua aí, ficava com uma aqui, outra lá. E aí ele se converte, ele me diz, não, rapaz, isso era errado. Isso era errado. Mas na mente dele ele começa a perceber, olha como eu tenho
uma inclinação para ir atrás das meninas, rapaz. Eu tenho aqui desejos, inclinação de ficar com essa, com aquela e com aquela outra. Minha inclinação aqui me empurrando. Mas agora eu estou sabendo que eu não posso. Que é errado. Que antes era normal, natural. Era divertido, prazeroso. E que às vezes nem importavam as consequências. E aí ele diz que sem a lei o pecado estaria morto. Não no sentido de que sem a lei não estivesse cometendo o pecado. Estava sim, estava cometendo pecado sim. Ele diz que sem a lei o pecado não estava aparente aos nossos próprios olhos. Veja, versículo 9. Ele diz assim: outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aí ele percebeu: eu estou morto, porque eu sou um pecador. Quando o pecado deu, o mandamento deu vida ao pecado na vida de Paulo, e ele entendeu que o pecado estando lá, ele disse: agora eu estou morto. Entendeu aí, irmão, trocadilho, a confusão que Paulo faz? Mas que não é tão confuso. Só ao perceber a presença do pecado que ele realmente admite: estou morto. Estou morto nos meus pecados e delitos, como ele diz lá em Efésios. Paulo está falando exatamente da consciência do pecado, de tomar consciência do pecado. A lei traz essa consciência de que somos pecadores, de que o pecado está vivo, e que então estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Verso 10. Por favor, acompanhe o raciocínio. E o mandamento que me fora para a vida, porque Deus não deu o mandamento para a morte, amém, irmãos? O mandamento é para a vida, e está correto, é para vivermos. E Paulo diz: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. E ele não está dizendo que é uma coisa ruim, irmão, só entenda que foi exatamente por meio daquele mandamento, é que ele entendeu que estava morto. Para dizer também que o mandamento não tem poder para gerar vida. Vai entendendo aí, irmão. Vai entendendo aí. A lei por si só não vai perdoar os nossos pecados, não vai nos justificar os pecados diante de Deus. A lei por si só não vai nos trazer vida, e vida com abundância. A lei, repito, versículo 10. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ele entendeu que estava morto nos seus pecados e delitos, que ele precisava de algo que lhe pudesse trazer redenção e vida. Veja bem, Paulo tomou consciência do seu pecado e ficou sabendo que estava espiritualmente morto. Aí é onde ele também vai, por meio da lei, desvendar ou desmascarar o pecado. No versículo 11: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou. O pecado nos engana. O pecado me enganou e me matou. O pecado me enganou e me matou. O pecado nos engana, o pecado nos mata. O salário do pecado é a morte. Ok, essa igreja sabe das coisas. Ou seja, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, fizeram com que Paulo pudesse ver que o pecado opera na morte. Quem é que mata? O pecado. Mas eu só vou saber que o pecado faz isso por meio da lei que me mostra, que me abre os olhos do engano que o pecado
me faz ou me traz. Primeiro, o pecado nos engana, depois ele nos mata. Ele nos engana dizendo assim: é bom, é prazeroso, todo mundo faz, é normal. Esquece, né? Esquece aí as consequências. Mergulha de olho fechado, né? É o que o pecado propõe para nós. E Paulo aqui agora, pelo Espírito Santo de Deus, baseado na lei de Deus, só para você lembrar, Paulo não tem uma Bíblia com o Novo Testamento. O que Paulo tem é o Antigo Testamento, é a lei. Paulo não é contra a lei, Paulo exalta a lei é boa, é santa, é justa. Ele concorda com a lei. Paulo concorda com a lei. E aqui ele está dizendo: olha, eu só sei o que eu sei porque a lei me disse que o pecado é o pecado. Porque o pecado me enganou e ele queria me matar. Mas eu só sei disso porque a lei me falou. A lei me mostrou isso, a lei me abriu os olhos. A lei mostrou a minha condição, a lei mostrou a minha concupiscência, a lei mostrou meus desejos errados, a lei me mostrou a minha rebelião contra Deus, a lei me mostrou os meus desejos assassinos contra o meu irmão. Lembra quando Caim estava lá sozinho, meio zangado, com a cara emburrada, e Deus chega para Caim e diz: Caim, por que tu está com a cara emburrada aí? Por que descaiu o teu semblante? Cadê o teu irmão? E aí o Caim diz: sei lá, cadê meu irmão? Não sou nem babá dele. E aí Deus diz: Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração. Caim, o pecado jaz à porta, Caim. E o teu desejo é contra ele. Cabe a você controlar, dominar. Caim ouviu isso? Não, mas foi advertido. Horas depois, Caim matou o seu irmão Abel. Sofreu as consequências do pecado. Porque o pecado engana e depois mata. Lá no versículo 13, Paulo faz uma outra pergunta: acaso o bom se me tornou em morte? E ele responde: de modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Eu só ia entender que aquele negócio era muito ruim, muito maligno, se a lei me mostrasse isso. Eu sei que vai ser um pouco redundante, tá, irmãos? Então, aquilo que é bom causa morte? Poderia eu não gostar da lei do Senhor? Poderia eu rejeitar a lei do Senhor porque só faz mostrar que eu sou culpado, que eu sou pecador? Irmão, como que você vai saber o prejuízo que o pecado causa, se não por intermédio da lei do Senhor? Sendo o homem pecador, o homem é um ser pecador. Então, sendo o homem um ser pecador, ele não crê que o pecado seja real. O pecado não existe, não. É coisa que os pastores inventaram. Já tem gente dizendo isso aí, irmão. Não se assombre, não. Já tem gente dizendo: não, pecado não existe, não. Eu sou livre. Eu vi, foi um crente, falando com um pastor, numa igreja que ele foi pregar, e aí ele chegou, eu não me lembro se foi com o Luciano Subirá, ou se foi com outro pastor aí, que eu não me recordo, mas o irmão chegou para ele e disse: pastor, quando Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, isso quer dizer que eu não estou mais debaixo de lei nenhuma, né? Aí o Subirá percebeu que o sujeito queria
dizer que ele agora estava livre para fazer o que ele quiser, porque não existe mais lei sobre ele. Aí o Luciano Subirá já disse, olha, meu irmão, seguinte, embora nós não estamos mais debaixo da lei do Antigo Testamento, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo. E aí, a lei de Cristo é, vocês lembram que eu preguei, né? Domingo passado, né? Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que chamar o outro de abestado já é sujeito ao inferno. Foi a mensagem de domingo passado, a lei de Cristo. Lei de Cristo. Porque exatamente já tem pessoas que pegam textos bíblicos, versículos bíblicos isolados, para pensar assim, em Cristo Jesus, eu não devo satisfação a ninguém, a nada, a ninguém. É um erro, isso é coisa do diabo. Isso é o diabo falando ao seu ouvido, vai besta, tu é livre. Livre? Livre de quê? Isso não é liberdade, não. Isso não é liberdade. E é exatamente o tipo de coisa que Paulo está trazendo a reflexão aos romanos, e nesse versículo 13, acaso o bom se me tornou em morte? De jeito nenhum, irmão. De jeito nenhum. Alguém por aí, hoje, nos nossos dias, pode estar dizendo assim, não, rapaz, a lei aí caducou, não presta mais não. Eu sou livre em Cristo Jesus para fazer o que eu quiser, Jesus é o meu Salvador. Negativo. E essa concepção não é bíblica, não está na palavra de Deus, de jeito nenhum. Repito, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado é sobremaneira maligno, o pecado traz sobremaneiramente prejuízos. Ele engana e depois mata, destrói o máximo que puder. A lei lhe mostra claramente o que é o pecado e o que o pecado pretende fazer. Verso 14, interessante você perceber que Paulo diz, porque bem sabemos, aí Paulo diz, eu sei e você sabe. E o que é que nós sabemos, irmãos? Que a lei é espiritual. A palavra de Deus é espiritual. Amém? Esse livro aqui não é um livro qualquer. E quando Paulo diz que a lei é espiritual, Paulo está dizendo que a lei é cheia do Espírito de Deus. Como assim, pastor? A ideia de que a lei ela está cheia do Espírito de Deus. A ideia de que a lei é induzida, é cheia pelo Espírito de Deus. Ninguém aqui escreveu aqui pela própria carne. Não, é o Espírito Santo conduzindo. Tudo, palavra por palavra. Para eu e você entendermos quando Paulo se pronuncia aparentemente contra a lei, na verdade ele está se pronunciando contra o legalismo. Aí entendamos o que seria o legalismo, né? Paulo condena o legalismo porque, eu vou ler só um pouquinho aqui rápido, ele se opõe ao ponto de vista que considera a lei como um penhor da certeza de que somos de Deus. Se eu fizer um conjunto de regras, se eu obedecer um conjunto de regras, então eu sou de Deus, pelo qual Deus é obrigado a fazer isto ou aquilo por mim, tipo, me salvar. Isso é legalismo. Eu cumpro as regras e eu mereço algo de Deus. Isso é legalismo e Paulo vai condenar esse tipo de entendimento acerca da lei. Tem um bocado de gente que diz, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Por que as pessoas às vezes ficam frustradas, irritadas, decepcionadas com Deus? Sim, com Deus.
pessoas cheias de legalismo, de autojustiça. Acham que merecem alguma coisa. Irmãos, tudo que temos, somos, ou viermos a ser e ter, é graça. Entenda uma coisa, se há uma coisa que de fato merecemos, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Por isso celebramos. E esse é um ponto crucial na reforma protestante. Salvação pela graça e não pelas obras. Salvação não se compra. É recebida gratuitamente, não é pelo que fazemos. É pelo que Cristo fez, somente pelo que Cristo fez. Não precisa de mais nada. É suficiente o que Cristo fez naquela cruz. Não preciso adicionar um tempero qualquer que seja. O que Cristo fez é pleno, é suficiente para nos salvar. Aí o versículo 14, lá no finalzinho, ele diz o seguinte, depois ele diz, bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo vai fazer aqui um contraste da lei, que está cheia de Deus, que é induzida pelo Espírito Santo de Deus, e Paulo se vê pertencente, escravo da carne, quando ele diz, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele faz esse pequeno contraste, porque Paulo certamente aqui não está exatamente dizendo que ele é inteiramente carnal, imprestável nesse sentido. O que Paulo está querendo dizer é que ele não sabia o que ele era e nem de quem ele estava subjugado, sob controle, se não fosse a lei. Veja, ele diz aqui, repetindo, todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, mas ele só sabe disso, porque a lei o mostra, o revela. Versículo 15, vejam. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo começa a perceber, rapaz, eu fiz isso, fiz aquilo, faço isso, mas não era para eu fazer isso. E por que eu sei que não era para eu fazer isso? Porque a lei me mostra que não era para eu fazer isso. Exatamente uma batalha que se constitui, não é um conflitozinho aqui, outro lá, não, é diário, irmão. A militância da carne e do espírito é constante, não para. Não é que você venha na igreja num domingo, e aqui, glória a Deus, aleluia, saiu para aquelas portas, e estou em paz. Não, até estou em paz, mas existe uma guerra contra as concupiscências, a soberba. Ora, o camarada olha para o outro, eu vou lá falar com fulano que ele não quer falar comigo? O que é isso, se não carne? Espera aí que eu vou já dizer umas coisas para fulaninha lá, preciso ouvir umas coisas. O que é isso, se não é a carne? Está no trânsito, alguém te fez, que é isso? Está ficando doido, quer me matar? O que é isso, se não é a carne? É a mãe gritando lá dentro, filho, vai ali fora, abrir o portão, tem alguém batendo lá. Eu não vou não, eu estou jogando no meio de uma partida aqui, não posso dar pausa não. O que é isso, se não é a carne? É o camarada está lá no trabalho, a esposa dele em casa,
E aí, o colega dele de trabalho, do lado dele, mais carnal do que ele, vê passar uma jovem bonita, e aí o camarada do lado dele diz assim: oh, olha ali, eu não vou nem falar que é vergonhoso falar, mas vocês sabem, né? Aquele elogio nojento que os homens costumam fazer às mulheres bonitas. E aí o camarada joga aquelas palavras. E aí ele vai dizer: rapaz, é mesmo. Ainda que ele não fala, mas aqui na cabeça dele ele começa a perceber, e o seu espírito, as suas inclinações carnais começam a saltar igual pipoca. O que é isso, senão a carne? Como resolver então esse conflito, irmãos? Versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. E eu não entendo por que eu pensei isso, pastor. Eu não entendo por que eu fiz isso, pastor. Eu não queria fazer isso. Eu reprovo isso, mas eu fiz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 16: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então, você está dizendo assim: realmente a lei funciona, porque a lei está me mostrando o quanto eu sou um pecador nojento e que preciso de Jesus. A lei funciona. A lei denuncia o meu pecado, o meu estado decaído, o meu estado degradante. Como resolver isso, pastor? Primeiro, Paulo não ignora o que está errado. O problema, a questão, é vencer o erro. Não ignore os seus erros. A gente tem que vencê-los. Verso 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Se você está fazendo isso, não é você quem está fazendo isso, é o pecado que está dentro de você. Então tem um problema aí, tem um pecado aí, irmão. Entenda? É o que Paulo está dizendo. Se você está fazendo aquilo que você não queria fazer, entenda, tem um problema aí. Não ignore esse problema. O problema está aí. E é algo que nós precisamos resolver. É o que Paulo está dizendo. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pecado pode habitar na vida do crente, irmão? Sim ou não? Estão com medo de responder? Não, não pode, não pode. Não pode. Porque se ele estiver lá, ele vai fazer coisas, né? Coisas que você também vai reprovar, que você mesmo vai reprovar, você que conhece a palavra de Deus, você que está debaixo da lei de Deus. Você que é confrontado pela lei de Deus, você vai saber: rapaz, eu não devia fazer isso, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Por que eu fiz? Por que eu agi dessa maneira? Então não é uma questão de ignorar o que está errado, de jeito nenhum, mas é vencer exatamente o erro. E aí a lei vai exatamente me dizer que é o pecado que está lá fazendo isso no meu coração, na minha vida. É o pecado que ainda está lá. É algo que eu preciso tratar. Verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. E aí Paulo vai entender assim: nas minhas próprias forças eu não vou conseguir, isso é uma batalha perdida. Eu até quero fazer o bem, pastor, mas eu não consigo. Se eu tentar pelas minhas próprias forças, pela minha própria estratégia, pelo esforço pessoal, vou perder. Vou perder. De agora em diante, nunca mais eu vou olhar para a mulher de ninguém. De agora em diante, nunca mais eu vou mentir. Vou me esforçar. Vai perder, irmão.
vai perder. Repetindo o versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Já não sou eu que estou fazendo, já é o pecado que está lá em mim, que está fazendo o que eu não quero fazer. Confusão, pastor, na minha mente. Sim, irmão, é o pecado que está aí, fazendo você agir da maneira como você não queria agir. Paulo coloca exatamente uma situação que está sob o controle do pecado. Ele afirma que o pecado em seus membros é uma força poderosa e ninguém deveria tentar negar esse fato. Ninguém. Pastor, mas aí como é que a gente resolve isso? Verso 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará? É a pergunta que Paulo faz. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu vou ler o 25 e você pode dar um glória a Deus? Você pode romper esse silêncio? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, você não sabe nem dar glória a Deus, irmão. Dá uma glória a Deus de legal aí, irmão. Para Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Aleluia! Dê um glória. Dê um brado de vitória. Porque é Jesus, graças a Jesus. Toda honra, glória, mérito. Jesus. Jesus. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo diz, oh, glória, aleluia, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Você tem dúvida de que precisa de Jesus Cristo? Você tem dúvida de que precisa do sangue de Jesus na sua vida? Você tem dúvidas do poder do sangue de Cristo? Desventurado o homem que sou, meu irmão, se você continuar nessa prática de pecado, diz, é porque eu não posso, é porque eu não consigo, é porque eu não quero, eu não queria fazer isso não, pastor, mas eu fiz. Eu sei que está errado, pastor, mas eu fiz. Desventurado o homem que você é. Desventurado é infeliz. Ah, infeliz, né? A linguagem do nordestino. Ah, infeliz. Ah, amaldiçoado. É. Mas você quer realmente ser livre? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer realmente andar no Espírito e jamais satisfazer a vontade da carne? Graças a Deus por Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus. Quando Paulo diz no verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É um grito por libertação, meu irmão. Só tem um que pode nos libertar, Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Jesus aquele a quem nós devemos dar graça, nós devemos agradecer. É Jesus que é o nosso libertador, único libertador. Essa declaração do apóstolo Paulo, nós poderíamos dizer com outras palavras assim: graças sejam dadas a Deus, o livramento vem por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer mudar de vida, irmão?
Jesus. Jesus. É Jesus. Obviamente, então, Paulo vai pegar o Romanos 8 aqui, e aí ele vai fazer uma exposição melhor desse livramento. Ele já começa, então, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, então, ele já começa dizendo, se você entendeu o quanto pecador você é por causa da lei, e isso lhe incomoda, e você diz, eu quero realmente que essa culpa seja removida, eu não quero mais essa culpa sobre a minha vida. Jesus. É Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí Paulo inicia o capítulo 8. Inicia capítulo 8 para falar desse libertador. É Jesus que nós celebramos hoje nessa solenidade da ceia. A ceia de Cristo. Irmãos, não há mérito nenhum em nós. A obra é de Cristo. Se eu sou o que sou, graças a Cristo. Se você é o que você é, graças a Cristo. Ou graças ao pecado, né? Porque aí o pecado é o que todo mundo é. Se nós somos diferentes, é graças a Cristo. Senão, nós somos como todo mundo é. Todos pecaram. Só tem um jeito de sermos diferentes. Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada a Cristo. O irmão ali concordou comigo, né? Ele disse, pastor. E concordou. Ele está olhando para mim já. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar. E, diante dessa palavra, eu quero fazer um convite. Tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus hoje? Eu entendi mais ou menos a mensagem, mas eu entendi o suficiente o que eu preciso de Cristo. Eu entendi o suficiente o que eu preciso de Jesus como meu Senhor e Salvador, como meu libertador. Existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida? Que ainda não entregou a sua vida a Cristo, né? Aceitou a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor e Salvador. Se houver alguém no nosso meio que queira tomar essa decisão importante, eu quero orar por você. Gostaria que você levantasse sua mão e viesse aqui à frente para a gente orar. Você entendeu essa mensagem, entendeu que a palavra de Deus, nessa noite, confrontou a sua situação, mas também a mesma palavra te mostrou o caminho da salvação, o caminho da libertação. Te mostrou a resposta, a solução. É Cristo. Cristo é a resposta. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar essa decisão importantíssima?